Então, bom dia a todas e a todos, obrigado pela presença. Eu vou apresentar aqui um trabalho que é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz sendo orientado por Rodrigo, lá na Universidade Federal da Bahia. E agora a gente está fazendo um artigo, ele já se transformou bastante, Edson está ajudando a gente nessa nova versão do artigo. E é um trabalho sobre a política de cotas que foi implementada lá na Federal da Bahia em 2005, certo? E a gente tenta responder como essa política de cotas afetou, no geral, os alunos do ensino público, né, do sistema público de ensino, e esses efeitos que a gente detecta, como que eles são dados, né? Como que eles se dividem nos grupos de cotistas e no tempo. Então, basicamente, a gente tem que diferente dos Estados Unidos, né, para onde a gente tem alguns estudos já dos mecanismos pelos quais as pessoas que entram através das ações afirmativas se adaptam no ensino superior, porque lá você tem uma estrutura curricular menos rígida, você tem mais optativas, então você tem mais facilidade de se adaptar dentro do major, além do que você tem uma possibilidade muito maior de trocar de major quando você já está no ensino superior, certo? Enquanto aqui no Brasil, pelo menos na UFBA, é muito difícil você trocar de curso e mais de 80% das matérias, muitas vezes mais de 90% das matérias, são matérias obrigatórias. Então você não tem essa flexibilidade de adaptar as matérias que você tem mais aptidão. A gente vai estudar para a UFBA entre 2003 e 2006, eu vou explicar isso por que esse período mais à frente, mas é basicamente para você ter uma possibilidade pequena de manipulação da regra das cotas. E, só adiantando aqui, dando um spoiler, a gente tenta achar o impacto no background socioeconômico dos estudantes, né? Então, as cotas fazem com que estudantes de background socioeconômico mais desavantajado, né, entrem na faculdade. Dentre os estudantes, os que se graduam, eles têm um efeito de catch-up em relação aos não cotistas com o tempo, e os estudantes cotistas ajustam suas expectativas, né, do ensino superior, ajustam como eles cursam o ensino superior, principalmente pegando menos matérias no início da faculdade e pegando mais matérias no final da faculdade. E a gente mostra que existe uma heterogeneidade grande por área, né, área 1, exatas, saúde e humanas, e que você tem alguns mecanismos particulares de cada área. Então, basicamente, política de ação afirmativa no mundo, você tem que 1/4 dos países tem algum tipo de ação afirmativa, certo? Muitas dessas tentam equalizar o acesso ao ensino superior, visto que muitas vezes essa falta de possibilidade de ir para o ensino superior meio que dá um handicap, né, para essas pessoas que não podem acessar. Existem estudos já para os Estados Unidos, muitos estudos para o Brasil, alguns estudos para a Índia e para Israel, mas para o Brasil a gente tem poucas evidências, certo? Quando eu fiz minha dissertação, tinha alguns estudos para a UNB, um estudo alguns estudos para estaduais do Rio e também um estudo para a Unicamp, certo? E o que a gente tenta responder? Você consegue atingir o grupo que você quer atingir? Então, você está trazendo pessoas de background socioeconômico inferior aqui para a faculdade? Tem mismatch, ou seja, as pessoas que passam no vestibular realmente se matriculam no ensino superior, e essas pessoas que se matriculam terminam o ensino superior, ou quem é realmente beneficiado pela cota entra, não consegue acompanhar e desiste. E como que esses estudantes que entram por causa das cotas, como que eles se comportam dentro da faculdade. Certo? Então, a gente tem essa literatura, certo? Nos Estados Unidos, a gente tem alguns estudos que medem o impacto de você retirar uma política de cota sobre a decisão dos estudantes que seriam beneficiados em escolha de faculdade, ou então se eles vão ou não para o ensino superior, etc. Para a Índia, a gente tem 2 estudos. Na Índia, a gente tem um sistema de acesso ao ensino superior muito parecido com o brasileiro, em que você faz uma prova, certo? Então, é muito mais fácil de identificar os reais beneficiários daquele sistema de ações afirmativas. E para o Brasil, a gente tem alguns estudos para a UNB, certo? Estudos de Francistan e Tonuri Pianto,
que mostram que você tem que mostram que você tem um impacto sobre autodeclaração racial, certo? Muitas vezes essa autodeclaração não relacionada, que essa autodeclaração persiste, mesmo quando você não é mais beneficiado por se autodeclarar negro, ou seja, você se autodeclara negro no vestibular, mas lá dentro da faculdade você também se autodeclara negro. Isso mostra que, pelo menos a impressão que dá, é que no Brasil muitas vezes algumas pessoas que são negras não se autodeclaram negro por um estigma, certo? A gente tem um estudo para a UERJ de Ana Carolina Ribeiro, que é uma dissertação de mestrado, que mostra que no curso de Direito você tem que os estudantes que passam pelas cotas são beneficiados com um maior percentual de aprovação, uma maior chance de ser aprovado na OAB, enquanto que aqueles que deixam de passar por conta das cotas, eles não têm uma queda na chance de passar na UNB. Então você tem um benefício para um grupo, enquanto o outro grupo não é prejudicado, certo? E para a Unicamp, Estevão mostra que as cotas realmente mudam o background socioeconômico dos estudantes da faculdade. Aí você tem algumas evidências de mismatch dropout para os Estados Unidos e de troca de curso para os Estados Unidos, né? Que mostram que, por exemplo, nos Estados Unidos, apesar de você aumentar muito o percentual de negros que entram nas engenharias, por exemplo, o percentual de negros que se gradua nas engenharias sobe muito menos. Você tem um efeito muito menor no percentual de negros que se gradua. Então, a gente vai dividir em duas partes. A primeira, a gente faz uma análise geral dos efeitos das cotas em taxa de reprovação e graduação para todos os estudantes. Depois, dentro daqueles que se graduam, a gente estuda, de novo, taxa de reprovação, média no primeiro semestre, média final e graduação no tempo, que aqui a gente está falando em se graduar em menos de 6 anos, em 6 anos ou menos, né? E depois a gente vê como os alunos se comportam durante um tempo. Quantas matérias eles pegam, quantas horas de crédito, quantas matérias eles repetem durante o ensino superior, etc. Então, basicamente, a gente tem que a UFBA é a universidade de maior prestígio do estado da Bahia. Ela é gratuita, né? Você não paga nada para estudar lá, o que faz com que seja muito mais fácil que um cotista que seja aprovado realmente vai estudar lá. E ela é localizada num estado em que 85% da população é preta ou parda, né? O que faz dela um bom exemplo de estudo. E aí a gente tem as cotas foram anunciadas em 2004, implementadas para o vestibular de 2005, reservava 45% das vagas para estudantes do ensino público, de ensino, certo? E dentro desses 45%, 85%, porque na época 85% da população era negra, então 85% das vagas são reservadas para negros. E aí é justamente por isso que a gente estuda entre 2003 e 2006, porque como para você ser elegível às cotas, você tinha que ter feito o ensino médio inteiro em escolas públicas, até 2006 você não podia, depois que foi anunciado, que as cotas foram anunciadas, você não tinha como decidir, já que agora tem cotas, eu vou fazer meu ensino médio inteiro no sistema público para depois me beneficiar das cotas. Então, esse período de estudo ajuda a gente a nossa hipótese que não tem manipulação do critério de cotas. A gente vai usar duas bases de dados, certo? Uma é o histórico dos estudantes da UFBA. Então, no histórico dos estudantes, a gente tem nota, a gente tem nome, a gente tem CPF, a gente tem as matérias que o estudante cursou, a gente tem média, a gente tem todo o histórico do estudante dentro da universidade. E a gente tem as informações do vestibular, que são nota do vestibular, raça, várias características da escola, do ensino médio e do próprio estudante, que a gente vai usar algumas como controle, e raça. E a gente linka as duas pela inscrição do vestibular, certo? Então, uma evidência inicial, aqui é só uma estatística descritiva, a gente mostra que antes das cotas a gente tinha 27% dos estudantes provenientes do ensino público, enquanto depois você passa a ter 50%. Então, isso aqui já é evidência que realmente você está... Tipo, as pessoas que passam do ensino público por conta das cotas realmente se matriculam na UFBA. Você tem uma diminuição do número de brancos,
um aumento do número de pardos e um aumento do percentual de pardos e pretos, certo? Então, você tem esse efeito de targeting, parece que o target está funcionando, e você tem estudante de um background socioeconômico inferior. Você vê que o percentual de estudantes aqui que a família recebe até 5 salários mínimos é muito maior depois das cotas, e de pais menos educados. Então, você tem uma queda tanto no percentual de alunos com pais com ensino superior, quanto de mães com ensino superior. Certo? Aqui está a distribuição das notas, certo? As linhas azul e vermelha. A vermelha é estudantes que passariam sem as cotas, depois das cotas. Azul é estudantes que não passariam sem as cotas, depois das cotas. Você tem a linha cheia mais fina antes das cotas, como era a distribuição dos alunos de ensino público. A linha tracejada mais grossa, alunos do ensino particular depois das cotas, e a tracejada mais fina, alunos do particular antes das cotas. Então, você vê que a distribuição dos alunos que entrariam mesmo sem as cotas, ela está muito mais próxima da distribuição anterior do que dos alunos que só entraram por causa das cotas, certo? Isso aqui é um pouco de evidência de que você não teve um efeito sobre o esforço do aluno. Tipo, ele sabe que ele vai poder concorrer pelas cotas, ele ainda se esforça durante o ensino médio, enquanto que os alunos do ensino particular, eles se esforçam em uma parte intermediária aqui da distribuição, eles começam a se esforçar um pouco mais. Mas que dentro da faculdade isso não se reflete numa mudança para os alunos que passariam de qualquer forma, né? Na média final. Então, esse menor esforço, vamos dizer assim, se realmente acontece antes de entrar na faculdade, não se reflete na média dentro da faculdade. Então, a gente vai para a nossa estratégia empírica aqui. A gente usa uma estratégia de diferenças e indiferenças, em que os tratados são todos alunos de escola pública e o controle são só os 55% melhores alunos de escola particular. Por que isso? Depois das cotas, os 55% melhores alunos são aqueles que realmente são aprovados, porque você tem 45% de cotistas. Agora, antes das cotas, você não pode comparar os dois grupos, porque você vai ter que o grupo de controle seria afetado pelo mecanismo de cotas. Logo, o que a gente faz a gente seleciona os 55% melhores alunos de escolas particulares para manter esse grupo de comparação estável. E aí, nossa hipótese de que o período faz com que você não tenha você não forneça uma possibilidade de manipulação da regra de cotas, e mais para frente a gente vai mostrar que a hipótese de tendências paralelas se mantém. Então a gente vai estimar duas equações. A segunda não está aqui, mas basicamente a gente vai estimar a primeira equação de Diffie normal, em que a gente vai estar interessado no beta 2, que é o coeficiente de interação, e a segunda equação que a gente vai estimar é essa mesma equação, mas a gente vai estimar coeficientes separados para aqueles alunos que entrariam sem as cotas e os alunos que não entrariam sem as cotas, e ver o efeito diferente nesses dois grupos, certo? Então, aqui está a nossa hipótese de tendências paralelas, certo? Em média final, taxa de graduação, taxa de reprovação e graduação no tempo. Então, a gente vê que antes da política de cotas, que está marcado por essa linha vermelha aqui, você tem que a tendência dos dois grupos, linha tracejada sendo estudantes do ensino privado e linha cheia estudantes do ensino público, você vê que você tem evidência de que essa hipótese não é violada, certo? A gente fez uma tabela com mais variáveis e você realmente consegue ver que a hipótese de tendências paralelas é respeitada. Então, aqui primeiro a gente faz uma primeira evidência de targeting, que é o seguinte: a gente cria um grupo de displaced, que são os alunos que deixaram de passar por conta das cotas, e um grupo de displacing, que são os alunos que só passaram por conta das cotas, certo? E a gente vê que a gente não coloca ensino público e ensino particular, porque você vai ter que
displaced serão necessariamente de ensino particular, o displacing serão necessariamente de ensino público, mas você vê que o percentual de brancos é muito menor no grupo de displacing, o número de pardos é maior, não muito maior, mas maior no grupo de displacing também, e o número de pretos é substancialmente, é mais o dobro no grupo de displacing do que de displaced. Mais uma vez, quando você vai para o salário da família, você tem um grupo com salário menor no grupo de displacing e um grupo com pais menos educados também no grupo displacing. Aí a gente vai para as nossas estimações, certo? No painel de cima, a gente tem um efeito geral sobre taxa de reprovação e taxa de graduação. As primeiras colunas são sempre sem controle por habilidade prévia. A habilidade prévia aqui a gente vai controlar por score no vestibular, certo? E as colunas da direita, aqui são 4 colunas, então as 2 primeiras são sem o controle de habilidade prévia, as 2 últimas são com controle de habilidade prévia. Quando a gente tiver 8, as 4 primeiras serão sem controle de habilidade prévia, as 4 últimas com controle de habilidade prévia. A gente vê que as cotas tiveram um efeito de aumentar a chance de reprovação em matérias, um efeito de mais ou menos 30% sobre os alunos do ensino público e uma diminuição de 8 pontos percentuais, que dá um pouco mais de 10% aí, na taxa de graduação. Quando a gente controla por habilidade, o efeito sobre a taxa de reprovação desaparece e o efeito sobre a taxa de graduação permanece, o que pode ser que você tenha um pouco de efeito de mismatch aí, mas a gente vai ver que esse efeito sobre a graduação é dirigido principalmente pela área de exatas. A hipótese é que, como na área de exatas você tem o maior diferencial de aprendizado entre o sistema público e o sistema particular de ensino, talvez isso esteja sendo dirigido por esse fator. E aí, aqui embaixo, quando a gente divide entre os grupos, a gente vê que o efeito é todo dirigido pelo grupo que não entraria sem as cotas. Então, para o grupo que entraria sem as cotas, você não tem efeito sobre eles, então não aumenta a taxa de reprovação, não aumenta a taxa de reprovação e não diminui taxa de graduação para esses alunos, enquanto que o efeito se concentra todo sobre os alunos que não passariam sem as cotas, certo? Aqui a gente divide por áreas e a gente pode ver que existe um efeito sobre graduação tanto para humanas quanto para exatas, mas quando você vai para o percentual desse efeito aqui, você tem uma queda de mais de 20% sobre a probabilidade de graduação dos alunos do ensino público para exatas, o que é um percentual muito alto que provavelmente está captando essa diferença no ensino de matemática entre o sistema público e o sistema particular, certo? Para humanas, você não detecta nenhum efeito da política de cotas e para a saúde você não detecta nenhum efeito. Para humanos você detecta um efeito, mas numa dimensão menor do que para exatas. Quando a gente vai para uma análise só daqueles que se graduam, a gente continua com efeito positivo e de 30% para os alunos que se graduam. Você tem um efeito negativo tanto na média do primeiro semestre quanto na média final, mas você pode ver que esse efeito cai pela metade durante o curso. Isso é uma evidência de catch-up, né, durante o curso. E você tem uma diminuição da graduação no tempo certo. Porém, quando você controla para a habilidade prévia, todos os efeitos somem e o efeito sobre média final é positivo. O que isso está querendo dizer? Que se você compara alunos que tiveram a mesma score no vestibular, sendo ele do ensino público ou do ensino privado, o aluno do ensino público provavelmente vai ter uma média final maior do que aquele aluno você vai ter um aprendizado maior do aluno de ensino público durante o ensino superior do que para o aluno do ensino privado. Desculpa, Lei, faltando 5 minutos. Ok. Mais uma vez, quando a gente divide
Entre grupos de cotistas, a gente não vê efeito sobre o grupo que entraria sem as cotas. Quando controla por habilidade, você vê um efeito positivo, e aí positivo eu digo negativo sobre taxa de reprovação e positivo sobre GPA para o grupo que entraria sem as cotas. Mais uma vez, o efeito se concentra todo sobre os alunos que não entrariam sem as cotas. Aqui, de novo, a gente vai para o estudo por área e a gente vê que esse efeito positivo, dessa vez, é principalmente dirigido pelos alunos da área 1. Então, para todos os alunos que entram, você tem um efeito da área 1 que é negativo na taxa de graduação, por exemplo, mas que é positivo para aqueles que se graduam. Tá bom? E aí, agora a gente vai para uma discussão de mecanismos. O que a gente faz é a gente estima, por exemplo, média e média acumulada ao longo do tempo de cada aluno. E o que a gente pode ver claramente é que, no primeiro semestre, os alunos... E aqui, os pontos em vermelho são os alunos que entrariam sem as cotas, e o azul, os alunos que não entrariam sem as cotas. Então, a gente vê, mais uma vez, que o efeito é estatisticamente significativo, principalmente para os alunos que não entrariam sem as cotas, e que esse efeito vai diminuindo ao longo do tempo, certo? Isso aqui é a média do semestre. Então, das matérias que eu cursei naquele semestre, aqui na direita, de todas as matérias que eu cursei ao longo do curso. Aqui a gente vê uma diminuição contínua, enquanto que aqui a gente vê um comportamento meio errático no início, mas que depois vai convergindo para assumir essa diferença. E qual é a nossa história aqui? A pessoa entra na faculdade, ela não tem a opção de ajustar as matérias. Geralmente, quando você entra, no primeiro semestre, você pega um prato feito, né? Você pega as matérias determinadas, você toma um susto, tem um aproveitamento menor, repete algumas matérias, que a gente pode ver aqui também, um efeito positivo sobre o número de matérias repetidas. No segundo semestre, a gente vai ver que você diminui o número de matérias que você pega e repete algumas matérias que você perdeu, aumenta a sua nota, vai ajustando até o quarto semestre e depois se gradua mais ou menos no mesmo tempo e vai diminuindo essa sua diferença para os alunos de ensino particular. Certo? Então, aqui a gente tem um efeito sobre o crédito de horas pegadas em cada semestre. Então, a gente vê que os alunos pegam menos matérias no segundo, terceiro e quarto semestre, e nos últimos semestres, no semestre mais para frente, eles começam a pegar mais matérias do que os alunos de ensino particular, certo? A mesma coisa com matérias repetidas aqui, a gente, no segundo, terceiro e quarto tem mais matérias repetidas para os alunos cotistas que só entraram por conta das cotas. E aí a gente vê também que esse ajuste se dá principalmente nas matérias mandatórias do curso, certo? Que são o maior número de matérias que você pega durante o ensino superior. Então, nossa conclusão é que os estudantes que se beneficiam das cotas realmente vêm de um background socioeconômico mais desavantajado, certo? Do que aqueles que perdem os lugares na UFBA. Você tem que a implementação de cotas teve um impacto positivo, tanto na taxa de reprovação quanto na taxa de graduação, mas que quando você controla por habilidade prévia, o efeito na taxa de reprovação some. Esse efeito provavelmente está dirigido principalmente pela área de exatas, o que pode representar uma possível complementariedade que a gente precise para quem vai entrar no curso de exatas, um curso de pré-cálculo, alguma coisa assim, para você ter um menor mismatch nessa área. Mas quando a gente vai para aqueles que se graduam, a gente tem um efeito negativo tanto no GPA inicial quanto no GPA final, mas essa diferença diminui ao longo do curso, certo? E esses efeitos negativos dos alunos cotistas estão concentrados principalmente no grupo dos alunos que só entraram por conta das cotas. Quanto aos mecanismos, a gente tem que no primeiro semestre os alunos provavelmente eles têm um desempenho menor pelo fato de que eles pegam as mesmas coisas que os alunos de ensino particular, mas eles têm um conhecimento acumulado menor durante o ensino médio,
certo? Eles ajustam o número de matérias que eles pegam até o quarto semestre, e aí, com isso, eles conseguem fazer com que a diferença do GPA, da média inicial para a final, vá caindo ao longo do tempo, certo? E, mais uma vez, esse efeito ao longo do tempo se concentra principalmente pelos alunos que não entrariam se não fosse a política de cotas. E é isso. Muito obrigado. Agora entramos na sessão de perguntas. Alguma pergunta? Opa, eu tenho uma pergunta assim. Como é que vocês fazem para lidar com relação à saída de curso e o fato de que as pessoas muitas vezes entram num curso na faculdade e acabam por mudar de curso? Existe alguma preocupação de que os seus resultados podem ser movidos também em parte por uma seleção do curso que a pessoa está fazendo e ela, na verdade, acaba mudando de curso? E vocês já tiraram essas pessoas da amostra que mudam de curso? Não, a gente não tirou essas pessoas da amostra, mas a gente analisou e o número de pessoas que muda de curso é um percentual muito pequeno dentro da faculdade, algo em torno de 5, 6% dos alunos que mudam de curso. Então, é difícil que as evidências estejam sendo dirigidas por essas pessoas que mudam de curso durante o ensino superior. Porque no Brasil é muito difícil de você mudar de curso, né, durante o ensino superior. Você tem que fazer vestibular de novo. Nas federais em particular. Exato. Tem razão. Olá, tudo bom? É o Vladimir aqui. Oi. Tudo bom? Aquele gráfico lá de catch-up, né, que você mostra da evolução, você teria um gráfico parecido de dropouts também? Porque na linha de pergunta que foi feita, uma grande preocupação aqui é a seleção, né? Eu tendo a imaginar que os alunos que ficam até o final do curso são alunos, obviamente, por construção, alunos que não droparam do curso, né? Então, você pode ter uma seleção aí no sentido de alunos melhores que ficaram até o final do curso. Tá, essa dúvida foi um erro meu que não expliquei. Esse gráfico é só para os alunos que se graduam. Então, você não tem dropout ao longo do tempo. Sempre é a mesma amostra que você está pegando em todos os momentos do tempo. Legal. Tá. Bom, temos mais uma pergunta. Henrique? Não, eu já fiz a pergunta. Eu tinha levantado a mão, mas... E Bruno? Oi, tudo bem? Na verdade, tem 2 pontos que eu queria perguntar. O primeiro é que acho que, até sugestão, mas acho que seria bem legal olhar para os anos posteriores, em que você potencialmente pode ter tido manipulação dos alunos de escola privada indo para escola pública. Que acho que, bom, o que eu esperaria é que você fosse ter uma piora na focalização, né? Os alunos que estão entrando por causa de cotas provavelmente não vão ter um background tão piores do que os alunos que estão deixando de entrar. E, por outro lado, os efeitos negativos que você encontra na graduação provavelmente também vão ser menores. Mas acho que seria legal ver isso, tanto para ver se o efeito muda, mas acho que também é o efeito que você esperaria que fosse ter mais de longo prazo, né? Uma política como essa em steady state, você esperaria que os efeitos fossem incorporar essa questão de mudança de escola privada para pública. E o outro é mais uma pergunta, curiosidade, se você tem aqueles efeitos de nota que você encontrou, que quando você controla para nota no vestibular, você inverte o efeito no GPA. Acho que aqueles efeitos eram condicional e intergraduado, né? Acho que seria legal olhar também para um efeito nessa linha sem condicionar, que aí você não vai ter aqueles problemas de seleção, até que o Vladimir estava comentando. Entendi. A primeira sugestão é uma sugestão válida, porque, inclusive, dá evidência se as pessoas estão tentando manipular, né? O que provavelmente acontece. Você tem um indício do que está acontecendo em equilíbrio geral. E um problema que a gente tem de aumentar o número de anos é o seguinte: a base de históricos da UFPA, às vezes, tem algumas falhas que você não consegue linkar todo mundo que passou no vestibular com as pessoas que estão no histórico. Então,
para esse período, a gente conseguiu 22 cursos. Por exemplo, teve uma época que eu tentei fazer até 2007, mas aí eu perdi a medicina em 2007, porque eu consegui identificar 7 alunos que passaram no vestibular em 2007. E aí você começa a perder curso, né? Por conta dessa falha que a gente tem na base. E outra coisa é que se você vai muito para frente, em 2009, por conta do Reúne, você teve a criação de diversos cursos. E aí você vai confundir, eu acho, talvez, o efeito de manipulação de cotas com a criação de novos cursos. E aí vai ser mais difícil de identificar o que é cada coisa, mas é um exercício que acho que dá para fazer assim, para pelo menos ter alguma evidência desses efeitos. E calcular o GPA, por exemplo. O GPA para esse GPA aqui é o GPA para a amostra inteira. Desculpa, aqui em cima. Tanto já estourou o tempo, desculpa. Tá. Já, sim. Bom, muito obrigado pela pergunta. Agora passamos para a apresentação da Maria. Vamos lá. Todos conseguem ver? Me escutar? Sim? Vou começar, então. Esse trabalho se chama Gender Wage Gap and Job Flexibility. Eu desenvolvi ele junto com o Gustavo Gonzaga e com a Cristina Terra. Então, para começar, a motivação, na verdade, a gente quer tentar entender por que o diferencial salarial de gênero, que a partir de agora eu vou chamar de Gender Wage Gap, ele permanece bem grande no Brasil, em uma proporção entre 20% e 30%, dependendo de como a estimação é feita. E ele permanece nesse patamar alto, mesmo se a gente controla por diversas características produtivas do trabalhador que poderiam determinar salários. Um problema é que a gente ainda tem poucas evidências de por que esse fenômeno acontece aqui no Brasil, em tão grande magnitude. E a gente, em especial, tem uma falta de uma abordagem em relação a uma literatura mais recente que vem focando como a flexibilidade do trabalho, no sentido que as mulheres podem acabar demandando maior flexibilidade no trabalho, pode impactar nesse diferencial salarial de gênero. Então, para explicar um pouco como que isso se daria, eu vou primeiro começar definindo o que é flexibilidade do trabalho, porque eu imagino que muitas pessoas não estão familiarizadas com esse conceito. Então, um trabalho inflexível, ele é um trabalho que vai requerir dos trabalhadores que ele trabalhem mais horas, que eles estejam disponíveis até fora do horário contratual de trabalho. Esse trabalho, ele pode exigir que esse trabalhador tenha que cumprir deadlines mais restritos. E ele pode ser também um trabalho que assume uma característica bem interessante, que é mais difícil você encontrar um substituto direto a ele. Então, nesse trabalho seminal da Claudia Goldwyn, falando sobre diferencial salarial e a demanda por flexibilidade, ela aponta no seguinte sentido. Se você tem um trabalho inflexível, onde é mais difícil você substituir uma tarefa de um trabalhador para outro, e se as mulheres acabam trabalhando menos horas do que os homens, elas podem ser mais penalizadas em uma ocupação mais inflexível do que uma mais flexível. Então, ela faz uma microfundamentação para isso, tentando argumentar que em certas ocupações você não observa uma linearidade dos salários com relação às horas trabalhadas. Na verdade, você observaria uma relação convexa, no sentido que se você trabalhar muitas horas, você vai ganhar mais do que o dobro de quem trabalha metade dessas horas, exatamente porque é mais difícil você substituir essa tarefa por outro trabalhador, então acaba que você tem uma penalidade. Isso poderia explicar um resíduo do Gender Wage Gap observado lá nos Estados Unidos, em especial para ocupações que pagam mais. Por que as mulheres demandam mais flexibilidade, né? Eu acho que o que está por trás dessa história é exatamente porque as mulheres têm que conciliar trabalho remunerado e o trabalho não remunerado de cuidado com os filhos e tarefas domésticas. Então, você ter um trabalho mais inflexível é mais difícil de você conciliar esses dois trabalhos. Então, as mulheres acabam demandando maior flexibilidade. E aí, também na literatura, eles apontam duas dimensões dessa flexibilidade que a gente vai tratar aqui nesse trabalho. Uma delas viria da ocupação, que é uma abordagem mais tradicional na literatura. Então, o que se é apontado aqui é que existem ocupações que têm características mais inflexíveis do que outras.
por exemplo, nesse trabalho da Cláudia Gourin, ela aponta que a carreira de business ou advocacia, elas têm características mais inflexíveis, ou também ela vem da firma onde esse trabalhador está. Então, no sentido que certas firmas podem apresentar mais amenidades, podem apresentar políticas mais family friendly. Então, essa flexibilidade do trabalho que a gente vai definir aqui, ela tem essas duas dimensões. Ela pode vir tanto da ocupação quanto da firma. Bom, então esse trabalho ele vai tentar entender, né, como essas duas dimensões de inflexibilidade, tanto da firma quanto da ocupação, vão afetar o Gender Wage Gap no Brasil. Para a gente fazer isso, a gente vai usar dados da RAIS, a gente vai juntar esses dados da RAIS para o mercado formal de trabalho brasileiro, junto com esses dados de uma base americana chamada ONET, que eles providenciam características bem detalhadas das ocupações, e a gente vai fazer um mapa disso com as ocupações brasileiras. E aí a gente tem um desafio aqui. Qual é esse desafio? É porque é muito difícil você observar a flexibilidade vindo de uma firma. Então é o seguinte, a gente não tem um questionário sendo dado às firmas em que elas vão responder dizendo quais tipos de amenidades elas providenciam aos trabalhadores, que tipo de políticas que poderiam ser mais family friendly, para a gente conseguir construir um índice, né, de inflexibilidade da firma, como a gente consegue com os dados da ONET, construir para a ocupação. Então, a literatura, como que ela tenta abordar essa inflexibilidade vindo da firma? Ela tenta ou se restringir a certos tipos de firma que ela acredita que sejam mais inflexíveis, ou eles tentam também construir índices a partir de composições dentro dessas firmas, como, por exemplo, composição de mulheres, composição de ocupações, o tipo de ocupação que tem lá. E no nosso trabalho, a gente vai usar exportadoras. Eu vou explicar melhor depois, mas já uma explicação inicial de por que a gente vai usar isso. As firmas exportadoras, elas são firmas maiores, elas são mais produtivas, elas vão ser expostas a requerimentos de produtos maiores, porque elas estão expostas à competição internacional. E para certas ocupações, isso foi até apontado nesse trabalho que usou as exportadoras para identificar inflexibilidade, elas vão ter alguns schedules realmente mais inflexíveis, como, por exemplo, se você é uma trabalhadora white collar numa firma exportadora, você provavelmente vai ter que fazer contato com clientes em diferentes fusos horários, ou você vai ter que viajar de maneira inesperada. Então, pode ter várias características aí que poderiam compor uma inflexibilidade vindo dessa característica em especial da firma. Mas também tem uma outra dimensão das firmas exportadoras, que elas têm exatamente uma composição diferente. Então, elas vão ter uma composição diferente de ocupações, no sentido que elas vão ter ocupações mais inflexíveis, elas vão ter menos mulheres trabalhando em comparação com as não exportadoras, e elas vão ter menos mulheres em ocupações de gerência e diretoria. E aí, então, nesse trabalho, a gente vai tentar entender como esse Gender Wage Gap ele vai mudar usando regressões genserianas, e a gente vai tentar ver como que esse Gender Wage Gap vai mudar com esse índice de inflexibilidade que a gente vai criar, e se você trabalha numa firma exportadora ou não exportadora. Então, primeiro, um preview dos resultados que a gente vai achar com relação à flexibilidade ocupacional. A gente vai encontrar que as mulheres vão tender a trabalhar em ocupações mais flexíveis, como a gente esperaria, que elas precisam exatamente conciliar esses dois trabalhos, então elas vão preferir ocupações mais flexíveis. As ocupações mais flexíveis vão pagar salários menores em comparação com as mais inflexíveis. O Gender Wage Gap ele vai aumentar quanto mais inflexível é a ocupação, também consistente com essa hipótese de que se realmente as mulheres têm que conciliar dois tipos de trabalho, a inflexibilidade pode colocar uma penalidade a ela maior do que colocaria ao homem. E quando a gente vai analisar a flexibilidade vindo da firma, então comparando as firmas exportadoras e as firmas não exportadoras, a gente vai primeiro ter uma evidência que vai um pouco na linha de por que a gente usa exportadora para tentar identificar inflexibilidade vindo da firma. Então, a gente vai encontrar que existe um prêmio para inflexibilidade maior nas firmas exportadoras comparado com as não exportadoras. A gente vai encontrar que o diferencial salarial de gênero ele vai ser maior nas firmas exportadoras. E a gente vai encontrar que, e analisando, né, essas duas dimensões de inflexibilidade, então você trabalhar numa ocupação inflexível, numa firma inflexível, que seriam as firmas exportadoras, vai ter uma penalidade adicional. Então, a gente vai encontrar que esse efeito do maior Gender Wage Gap, de você trabalhar numa ocupação inflexível, ele é de alguma forma exacerbado quando você está trabalhando numa firma exportadora. Bom, vamos começar então falando dos dados, e aí depois eu vou passar para cada uma das análises e depois concluir. Bom, os dados, então, como eu tinha falado, eu vou usar os dados da RAIS, para os dados do mercado de trabalho, eu vou me restringir às firmas
privados no setor de manufaturas, eu vou usar os anos de 2003 a 2016. Para identificar o status de exportação das firmas, eu vou usar os dados da CSEX. E para identificar flexibilidade ocupacional, eu vou usar essas características relatadas na base da UNET, que são características relatadas a nível da ocupação. E eu vou fazer um match usando esse mapa providenciado por esses dois autores com as ocupações brasileiras. E esse mapa ele é feito no nível bem desagregado, então a gente consegue ter características bem detalhadas de ocupações bem detalhadas, assim. E a gente vai criar um índice de inflexibilidade, então, usando uma média de 5 características que vão ser normalizadas a nível da ocupação. Que características são essas? Então, essas são 5 variáveis que são perguntadas nesse questionário da UNET e que foi usada também pela Cláudia Goldwyn no estudo dela sobre flexibilidade. Então, o primeiro deles diz respeito a quanto de contato você precisa fazer, né, nesse trabalho. Então, se você precisa estar disponível, né, sempre, às vezes, por exemplo, para cliente, isso pode ser uma característica de inflexibilidade. Essa segunda mais direta, a pressão do tempo, quantos deadline restritos você tem que cumprir. Essas duas próximas, elas são interessantes porque elas captam bem essa questão da substituabilidade do emprego. Então, se você tem um trabalho mais estruturado com um certo trabalhador, vai ser mais difícil você encontrar um substituto para essas tarefas. E se você toma muitas decisões nesse trabalho, também vai ser mais difícil você encontrar, porque você estar disponível para tomar decisões é importante nesse trabalho. E o último diz respeito a quanto você deveria estar no seu trabalho para desenvolver relações interpessoais e quanto isso é importante. Aqui é só uma descrição, na verdade, de como que vai ser esse índice. A gente vai ter um índice de média negativa, porque a normalização ela é feita com base nas ocupações, né? E as ocupações mais inflexíveis, que vão ser essas de diretores e gerentes e profissionais de artes e ciências, eles têm uma proporção menor de trabalhadores. Então, acaba quando a gente tira, né, a média da nossa amostra, ela fica negativa. A primeira estratégia empírica, então, que a gente vai adotar para ver qual é esse efeito, né, de você estar trabalhando em uma ocupação mais inflexível no diferencial salarial de gênero, vai ser o seguinte: a gente vai usar essa equação menseriana, onde ln de W e JT vai ser o logaritmo dos salários reais do trabalhador I, que vai ser empregado pela firma J no ano T. A gente vai controlar por um vetor de características observáveis, que vai ser idade, escolaridade, horas contratuais, a região onde o trabalho está, e a gente também vai criar um vetor de experiência que tenta captar todo o histórico, né, desse trabalhador na nossa base, e a gente vai usar efeitos fixos de ano. E nesse caso, nessa estimação, a gente está mais interessado nesse coeficiente beta 2, que vai ser um coeficiente que vai indicar para a gente, né, se você está trabalhando em uma ocupação mais inflexível, impacta de alguma forma no gender wage gap. Então, se a gente tem um beta 2 negativo, isso indicaria para a gente que o gender wage gap é maior quanto mais inflexível é essa ocupação, que era a hipótese que a gente tinha feito. Só que a gente ainda tem alguns certos problemas de endogeneidade, mesmo controlando por características observáveis, podem ter certas características não observáveis, que, por exemplo, iriam impactar tanto os salários como composições de trabalhadores em certas ocupações. Então, para isso, a gente vai usar do fato que a gente tem um painel e colocar efeitos fixos de firma. E, nesse caso, a gente está se restringindo a uma análise intrafirma. E a gente também vai tentar controlar por algumas características não observáveis em uma estimação um pouco diferente. Nesse caso, a gente vai tentar controlar para características não observáveis dos trabalhadores, que poderia, de alguma forma, influenciar o fato dele estar numa ocupação mais inflexível do que outra. E aí, nesse caso, a gente não consegue identificar, né, a dama de mulher, porque gênero é uma característica invariante no tempo. E esse coeficiente de beta 2, ele vai ser identificado a partir da mudança de ocupação para uma ocupação com índice de flexibilidade diferente, já que exatamente gênero é uma característica invariante, então o efeito vem exatamente dessa variação na ocupação. Aqui, então, os resultados, a gente começa com um gender wage gap grande na nossa amostra. A gente vai ter também um prêmio para flexibilidade, para inflexibilidade. Então, você trabalhar numa firma, você trabalhar numa ocupação mais inflexível, na verdade, você tem salários maiores. Nesse caso, essa estimação é, inclusive, robusta quando a gente inclui controles para grandes grupos ocupacionais. Então, isso não é necessariamente vem do fato da gente estar comparando ocupações tão diferentes assim. Dentro de um grande grupo ocupacional, a gente ainda vê um prêmio para inflexibilidade.
Observando aqui essa interação, né, do coeficiente de mulher com inflexibilidade, na coluna 4, a gente vê que esse coeficiente é negativo, como a gente previu, então existe um maior gender wage gap nas ocupações mais inflexíveis, e a gente vai encontrar, então, coeficientes negativos em todas as nossas estimações. Ele é um pouco maior em magnitude quando a gente inclui efeito fixo de firma, mas com efeito fixo de trabalhador ele diminui em magnitude, apesar de ainda ser significativo, e de alguma forma esse coeficiente é um tanto quanto mais restrito, porque ele só está calculando exatamente essa movimentação, né, dos trabalhadores entre ocupações. Agora, para analisar, então, como que a inflexibilidade da firma estaria impactando o gender wage gap, a gente vai usar as exportadoras, eu vou fazer uma breve explicação de por que a gente está usando essas exportadoras. A gente vai identificar que as exportadoras elas vão apresentar ocupações mais inflexíveis, e é interessante porque essa diferença ela vai ser movida especialmente pelas trabalhadoras mulheres, então a diferença das mulheres em ocupações mais inflexíveis na exportadora em comparação com não exportadora é maior que a diferença dos homens. Então, isso pode ser uma evidência de que, na verdade, os firmas exportadoras estão atraindo mulheres que talvez sejam diferentes, isso vai ser importante para a nossa estimação. A gente vai observar que vai existir um prêmio maior de salário para você trabalhar numa ocupação inflexível numa exportadora em comparação com uma não exportadora. Em uma das nossas especificações, essa diferença vai ser 7,8%. A gente vai encontrar uma menor proporção de mulheres nas firmas exportadoras, essa é uma diferença também grande. E a gente vai encontrar menos mulheres em posições de gerência e diretoria. E também uma diferença bem grande entre as firmas exportadoras e não exportadoras, de 20,4% nas firmas exportadoras para 30,6% nas firmas não exportadoras. Bom, para a nossa estratégia empírica, a gente vai adotar uma estratégia parecida com o que a gente tinha adotado antes, só que nesse caso a gente está interagindo, né, a dummy de mulher junto com uma dummy, se você trabalha numa firma exportadora ou não exportadora. E a gente está também interessado nesse coeficiente, né, beta 2, que vai captar se o gender wage gap vai ser maior numa firma exportadora em comparação com uma não exportadora. A gente vai também vai colocar efeitos fixos de firma e de trabalhador para tentar controlar por certas endogeneidades. Só que a gente tem um desafio adicional. Qual é esse desafio? É o fato de que as firmas exportadoras elas podem estar atraindo mulheres diferentes das que estão nas não exportadoras. No seguinte sentido, se a gente tem uma hipótese que as firmas exportadoras exatamente são as firmas mais inflexíveis, as mulheres que podem estar se selecionando para trabalhar nas firmas exportadoras são exatamente as mulheres com a qual demandam menos flexibilidade. Então, de alguma forma, a gente tem um efeito de seleção que a gente deveria corrigir. Então, para a gente tentar corrigir para isso, a gente vai incluir um efeito fixo chamado de job spell, ou que a literatura também chama de efeito de match. O que é esse efeito? É um efeito em duas dimensões. Uma dimensão é trabalhador e a outra dimensão é firma. Então, a gente está mantendo esse match fixo. E aí, então, esse efeito é identificado da seguinte maneira, ele vai capturar o que vai acontecer com os salários dos trabalhadores que se mantiveram na firma e essa firma mudou o status de exportação. Então, a gente está controlando para essa seleção, né, de uma mulher que poderia, talvez, mudar de uma firma que antes não exportava e passou a exportar, então, para uma outra firma não exportadora, exatamente pelo fato dela demandar mais flexibilidade. Só que a gente também tem um outro desafio adicional, que é o fato da decisão de exportar poder ser endógena. Então, nesse caso, a gente vai incluir, junto com esse Job Spell Fixed Effects, um Firm Year Fixed Effects. E a gente vai tentar controlar para alguns choques que poderiam afetar a decisão da firma de exportar. Ou também afetar a demanda relativa por algum gênero nessa firma. Vamos, então, aqui para os resultados. A gente vai encontrar, então, o nosso coeficiente de mais interesse essa interação aqui entre female e explorer, e a gente vai encontrar coeficientes negativos, como a gente previu, né? O gender wage gap vai ser maior em firmas exportadoras em comparação com as não exportadoras em todas as nossas especificações, e ele vai ser especialmente grande em magnitude quando a gente controla para essa seleção das mulheres. De alguma forma, é um indicativo de que está tendo uma seleção, talvez, das mulheres para as firmas não exportadoras, para as firmas exportadoras, que tem características não observáveis diferentes daquelas outras. Então, pode ser até, inclusive, que tenham demandas por flexibilidade diferente, né? E agora, por fim, a gente vai
tentar entender como essas duas dimensões de inflexibilidade poderiam colocar uma penalidade nas mulheres. Então, a gente vai investigar se você trabalhar numa ocupação mais inflexível, numa firma mais inflexível, que seria as firmas exportadoras, iriam providenciar uma penalidade maior ainda para as mulheres em comparação com os homens. E para isso a gente vai usar uma estratégia de interação tripla entre as variáveis female exporter e o índice de inflexibilidade. E aqui a gente vai encontrar, então, o que a gente está mais interessado, né? Essa regressão, essa interação tripla. A gente vai encontrar também coeficientes negativos, sendo consistente com essa hipótese que você trabalhar em uma ocupação mais inflexível numa firma vai afetar negativamente o gender wage gap mais numa firma exportadora do que numa firma não exportadora. É um tanto quanto difícil a interpretação dos coeficientes, mas essa ideia da interação tripla é que você vai ter uma penalidade duplamente maior, né? Então, para concluir, esse paper, ele tenta trazer evidências de como o gender wage gap ele pode ser maior em ocupações mais inflexíveis e em firmas mais inflexíveis. Então, tentando tratar dessas duas dimensões de inflexibilidade com relação a como isso pode impactar negativamente as mulheres. Esse paper, ele foi desenvolvido como a minha monografia de graduação. Então, ele ainda está numa fase preliminar. E aqui eu trouxe algumas ideias do que eu planejo fazer futuramente. E eu queria também usar desse espaço de pedir sugestões e críticas a ele, porque ele ainda precisa ser bem mais desenvolvido. Então, para os nossos próximos passos, eu tinha pensado em criar um modelo para tentar racionalizar como esse sorting das mulheres, né, para firmas que talvez paguem menos aos trabalhadores, pode estar relacionado ao fato dela demandar maior flexibilidade. Então, a ideia aqui seria usar esses modelos, por exemplo, dos desenvolvidos pelo David Card, que tentam entender como a heterogeneidade das firmas impactam a desigualdade salarial, e a gente entender flexibilidade como sendo uma característica não monetária das firmas, que poderiam ser valorizadas mais pelas mulheres do que os homens, isso estaria justificando esse sorting das mulheres para essas firmas mais flexíveis. A segunda estratégia que a gente quer tentar explorar seria se as mães, já que tem uma relação entre flexibilidade, né, e essa penalidade por ter filho, se as mães de crianças pequenas elas vão valorizar mais flexibilidade, isso vai de alguma forma impactar o salário delas. E a gente quer tentar também entender efeitos heterogêneos, no seguinte sentido: será que as mulheres, especialmente as mulheres mais pobres, que não podem terceirizar trabalho doméstico e cuidado com os filhos, que nem as mulheres ricas podem fazer, em especial no Brasil, onde o trabalho doméstico não é tão caro quanto nos outros lugares do mundo, elas são relativamente mais penalizadas quando trabalham em lugares mais inflexíveis? Bom, enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção e agora eu queria abrir então para as perguntas e sugestões. Henrique, por favor, tem uma pergunta. Alguém queria perguntar alguma coisa? Desculpa, eu levantei a mão sem querer. Desculpa. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, Maria, muito boa apresentação. A minha pergunta, uma clarificação sobre... Eu não vi direito na tabela se você estava pegando só mulheres brancas ou todas, e se você viu alguma diferenciação nessa inflexibilidade para mulheres negras em relação às brancas. E a segunda era uma dessas sugestões que você deu no final, de talvez utilizar, por exemplo, os modelos de heterogeneidade de firmas, né? Como é que isso afetaria. Tem um trabalho que foi feito também com os dados da RAIS no Brasil, sobre como mulheres e homens fazem um sorting diferente, baseado no risco das ocupações. Então, por exemplo, se é uma ocupação que a mortalidade é mais alta, talvez mulheres vão menos para aquelas ocupações. Então, talvez essa flexibilidade também pode ter alguma relação com
com essa questão de não ser tão arriscado. Então, assim, talvez seja interessante dar uma olhada naquele trabalho para ver se você conseguiria diferenciar o que é flexibilidade do que é a diferenciação em termos de risco na ocupação, né? Talvez porque as mulheres valorizam mais as ocupações que são menos arriscadas. Ótima sugestão. Adorei. Vou olhar esse paper, sim. Esse seria o paper do Moser para cá? É porque é o único que eu conhecia que tentava trabalhar Não, com é o paper do Kurt Lavetti com o Ian Schmutt. Tá. Obrigada pela sugestão. Tá, se você quiser, depois eu te mando o link pro paper. Tá bem. Tá. Eu agradeceria. Com relação às mulheres negras, eu acho interessante até analisar essa heterogeneidade, né? Eu acho que vem um pouco dessa linha da gente tentar entender quem é mais penalizada, né, pela flexibilidade. A gente tem essa hipótese de que aqui no Brasil, provavelmente as mulheres mais ricas, elas são menos penalizadas. Eu posso até mostrar aqui uma heterogeneidade que a gente deu uma olhada. A gente olhou um pouco para a heterogeneidade entre as trabalhadoras skill e unskill. Skill aqui seria graduadas, né, em ensino superior. E a gente observa que esses efeitos, na verdade, eles não são muito óbvios, porque nessa estimação de efeito fixo de firma, a gente encontra, na verdade, que o gender wage gap seria maior, né, essa diferença de você trabalhar numa ocupação mais inflexível para as mulheres skill, em comparação com a unskill, mas se a gente coloca o efeito fixo de trabalhador, isso se inverte, né? Na verdade, é até positivo esse coeficiente para skills e para unskills fica negativo. O que eu estava falando aqui é que talvez tenha duas histórias, eu acho, nessa questão da flexibilidade. Uma história é uma história mais relacionada a glass ceiling, que pode estar acontecendo também. Então, existe uma dificuldade de progressão na carreira para as mulheres, né, que estão nessas ocupações que pagam mais. E a flexibilidade poderia colocar a inflexibilidade no trabalho poderia colocar uma dificuldade adicional para essas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, tem essa hipótese de que se aqui no Brasil é possível terceirizar trabalho doméstico e com os filhos, as mulheres mais ricas seriam menos penalizadas. A questão, eu tinha até analisado alguma coisa de raça, só que deu um certo problema, porque antes de 2006, se eu não me engano, essa variável tinha vários problemas na RAIS. E eu acho que talvez a gente tentar trabalhar com uma amostra diferente, também poder analisar essa diferença seria interessante. Mas a ideia de seguir é olhar também para quem é mais penalizada pela flexibilidade, porque eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Sim, obrigado. Henrique, você levantou a mão? Maria. Sim, eu recuperei a minha pergunta, estava nas minhas anotações, eu perdi ela, mas a recuperei já. Então, na verdade, são duas questões. Eu senti uma falta de entender bem quais são as dimensões dos efeitos, né? Esse índice de inflexibilidade, eu suponho que vai de 0 a 1, e o de female e o de exportação também é uma dummy, né? Como é que isso se traduz em efeito? Quanto que você está atribuindo um percentual? Você consegue fazer alguma contabilidade desses efeitos? Esse efeito, deixa eu botar aqui. Tem uma dificuldade de interpretar ele pelo seguinte motivo. Eu estava até tentando mudar essa estimação há pouco tempo. É porque, como eu tinha mostrado aqui, na verdade, esses coeficientes, eles vão... A média vai ser negativa, porque a gente está tirando a média, a gente está normalizando a partir da ocupação, né? E existe uma subrepresentação de trabalhadores nessas ocupações que são mais inflexíveis, que são as ocupações que pagam mais, né? Então, a gente tem uma dificuldade de colocar, de entender um pouco esse desvio do coeficiente, mas o que a gente estava pensando em interpretar seria um desvio padrão acima é responsável por esse efeito aqui. Deixa eu mostrar. Na verdade, seria um efeito de um maior gender wage gap, né? Aqui, por exemplo, seria 7 pontos, mais ou menos 7 pontos percentuais, quanto um desvio padrão acima do índice de inflexibilidade. Essa seria mais ou menos a magnitude. Então já está em desvio padrão, então, esse efeito. Não. Sim, é porque existe... É o que eu estava falando, eu vou tentar mudar isso para tentar adicionar, né? Na verdade, tentar adicionar esse coeficiente à média, para melhorar, tipo, como que a gente está interpretando. Mas os coeficientes são basicamente os mesmos. Essa poderia ser a interpretação. É um desvio padrão acima no índice de inflexibilidade, que é responsável por esse efeito. E aqui... com relação às exportadoras, o efeito é, na verdade, a comparação de você estar trabalhando numa firma exportadora com estar trabalhando numa firma não exportadora, né?
Entendi. Tá bom. Yuri, por favor. Oi, Maria, muito legal o trabalho. Você falou aí sobre os dois mecanismos, aí eu pensei, é mais uma sugestão mesmo, você faz uma heterogeneidade por skilled e unskilled, né? Uhum. E aí você pensou fazer isso por quartil ou quantil de salário, de wage? Pode ser melhor para pegar essa diferença e contar a história melhor, né? Eu acho que é melhor também. Eu estava pensando em fazer isso. Tanto em quartil de renda, quanto quartil de renda, e também pela questão de ter filho pequeno ou não ter filho pequeno, né? Então é uma boa sugestão. Acho que seria melhor do que pegar esse skill e unskill, que pode ser, enfim, pode ter algumas diferenças aí. Até que, assim, apesar de skill e não skill ter alguma dimensão, né, de renda, aí ainda não é uma dimensão tão boa quanto se a gente analisasse esses quartis de renda. Alguma outra pergunta? Maria, só um ponto, né, da questão da heterogeneidade que você falou. Eu tenho a impressão de que, na verdade, o efeito entre as mulheres qualificadas, você disse que era positivo, mas é tipo quase zero, não? Aqui quando a gente inclui o efeito fixo, porque essa estimação a gente tirou, né, no final, eu não tinha atualizado essa tabela. Quando a gente coloca o efeito fixo de trabalhador, na verdade, ele é quase não significante, né, só a 10%, e ele é positivo. Mas a ideia, realmente, o efeito é muito pequeno, então ele é próximo a zero. Sim. Mas seria esquisito se fosse positivo, mas zero faz todo sentido, não é verdade? Sim, eu acho que a ideia aqui talvez seja no seguinte sentido. Se uma mulher está mudando de ocupação, e essa é uma mulher com ensino superior, talvez ela seja exatamente a mulher que tem a possibilidade de terceirizar esse trabalho doméstico, e aí ela tem a possibilidade de talvez progredir na carreira. Porque, assim, se a gente está olhando a ocupação pode não ser nenhuma ocupação de característica muito diferente, pode ser você progredir para gerência, por exemplo. Então, você sai do grupo 2 para o grupo 1 de ocupação. Então, aí nesse sentido, poderia ser, bom, essas mulheres não são tão penalizadas assim, né? Em comparação com as mulheres não escolarizadas, não unskilled, que na verdade ainda tem uma penalidade. Muito obrigado a todos. Agora vou apresentar. Obrigado, Maria, pela apresentação. Obrigada. Aqui. Chega. Dá para ver? Estão ouvindo também? Dá para ver a tela já? Tá tudo certo, Carlos. Tá tudo certo? Tá, obrigado. Bom dia, pessoal. Então, o tempo é curto, então vou tentar ser muito rápido. Vou apresentar o seguinte paper que está ainda em andamento, que é Regional Effect de Trade Liberalization sobre Infant Mortality, com coautoria com Vladimir Carrillo e Wilman Iglesias. Vou ser um pouco mais breve, rápido. No final da década de 1900, da década dos 80 e princípio da década de 90, muitas economias em desenvolvimento implementaram muito política de liberação comercial, e uma característica desta política é uma redução muito grande das barreiras de importação e tarifas em geral. Existe já um consenso, um modelo teórico e também algumas contribuições empíricas que no longo prazo esse tipo de políticas tem um efeito positivo sobre o desenvolvimento desse tipo de países, mas não considera alguns custos de transição de um equilíbrio ao outro que poderiam ser gerados por diferentes contextos do país de forma geral. Na literatura, mais especificamente países de desenvolvimento e também do Brasil, já encontraram efeitos negativos sobre diferentes outcomes no mercado laboral, como pobreza, inequidade, employment, salários, enfim. Também encontraram outros efeitos negativos sobre outros outcomes, como educação, que é um trabalho da Índia, e também aqui no Brasil, indiretamente, o Soares testou essa parte também, e sobre o crime. Sim?
Então, inevitavelmente, esse tipo de política tem um efeito sobre alguns determinantes importantes da saúde, mas como isso afeta diretamente a saúde? Essa é uma das questões que a gente quer abordar nesse paper, como pode a política, um processo de política de liberação comercial afetar a saúde em um país em desenvolvimento como o Brasil, e como? Isso que a gente tenta. Então, partimos de estimar os efeitos de longo prazo, as consequências desse tipo de política sobre mortalidade infantil. E tentaremos dar alguma evidência sobre as respostas de alguns potenciais mecanismos que explicariam esse tipo de relação. Agora, por que a criança? Porque a saúde da criança. Então, em comparação com a saúde, com medidas de saúde para adultos, já é testado e tem teorias já que falam que a saúde das crianças responde muito mais rápido a choque de curto e mediano prazo, precisamente porque na primeira fase da vida, tanto no útero como antes do primeiro ano, a saúde deles são muito frágil. Então, qualquer tipo de choque, eles capturam na hora. A diferença dos adultos, que já tem uma acumulação de vários choques, então dificilmente pode responder tão rápido como a saúde das crianças. Um pouco de contexto: entre 1990 e 2013, a mortalidade infantil no Brasil caiu em aproximadamente 42%, impulsada principalmente por mortes por infecções e doenças parasitárias. Agora, eu vou explicar um pouco breve em que consistiu a política de liberação nacional, liberação comercial do Brasil. Acho que já todo mundo é consciente que na literatura já tem um consenso de que o período principal dessa política aconteceu entre 1990 e 95. 90 porque principalmente as tarifas exprimem principalmente um nível de proteção das indústrias, né, nesse momento. Anteriormente existiram outras reduções tarifárias, mas não foram tão significativas em diminuir esse nível de proteção, precisamente porque existia outro tipo de restrições não tarifárias, aquela lista de licença de importação, por exemplo. Então, atrapalhava um pouco esse processo de liberação. Então, a partir do 90 até 95, com o ingresso a Mercosul, finaliza esse período de liberação propriamente dito. Então, é um período, é um evento que tem uma data bem definida, todos sabemos quando começou, e as reduções que aconteceram foram como um choque inesperado, no momento em que a administração do presidente Collor aboliu todas essas restrições não tarifárias e regime aduaneiro. Então, foi um evento bem definido e que serviria muito para estimar esse tipo de relação que a gente quer estimar. Então, um tipo de mecanismo aqui, bem breve, nós nos focaremos mais no mecanismo de mercado laboral, que todo mundo já conhece e já tem vários trabalhos. Então, já testaram de que teve um efeito negativo sobre esse tipo de álcool. Agora, inevitavelmente, gera um efeito substituição, um efeito renda, variações no salário, pode gerar variações no consumo de itens estritamente relacionados com a saúde das crianças como das mães. E o efeito substituição variações no salário, varia também o tempo alocado para as crianças, para criar crianças com qualidade. Então, basicamente, são dois mecanismos importantes e que se contrapõem. Outro seria através do preço. Não poderíamos testar esse porque precisaremos com microdados de preço,
sim? Antes, depois, seria legal ter essa base de dados e testaríamos esse canal. Mas, basicamente, poderia acontecer daí que, com a introdução dessa política, a família teria mais acesso a itens de melhor qualidade relacionados com saúde, alimentação e redução de preços. Também já testaram que tem um efeito negativo na capacidade do governo de oferecer bens públicos através do gasto. Então, esse é um canal que seria negativo, né? E degradação ambiental também já testaram, e existe uma correlação entre esse tipo de política e degradação ambiental, que está negativamente relacionado com a saúde das crianças. Aqui um modelo bem simples para praticamente martelar o que a gente encontrou empiricamente. Então, é um modelo simples, não vou entrar em muitos detalhes, uma função de utilidade das famílias que escolhem entre consumo e qualidade das crianças, que é uma função de produção. Não existe mercado financeiro, então não existe poupança, eles não podem emprestar dinheiro, enfim, então fica uma restrição orçamentária nesse sentido aqui. Então, o problema é a maximização da família, esse que está aqui embaixo, incidindo aquela restrição orçamentária na função de utilidade das famílias. Aqui. Então, nós estamos interessados em como, quando muda o salário, como muda o tempo alocado pelas famílias, na qualidade das crianças. Então, criamos essa equação por meio de artifícios matemáticos, não tem muitos detalhes, falta de tempo, mas basicamente é ver essa diferença entre o efeito substituição, efeito renda, qual é maior. Sim? A base de dados que nós utilizamos, nós construímos um painel de 1983 até 2015, utilizamos um conceito de micro-região feito pelo IBGE, sim, que normalmente os trabalhos que já utilizaram esse tipo de choque utilizam esses códigos de micro-regiões normal. Utilizamos estatísticas vitais, as certidões de óbito, especificamente, gerado pelo DataSUS. Temos informação de mais de 2 milhões de crianças mortas, nascidas vivas. Também utilizamos os censos demográficos para criar um número de crianças nascidas, porque precisamente o registro de nascimento ele começou a ser codificado a partir de 1994 e não teríamos dados a nível de município antes dessa data. Então, nós temos que construir a partir dos censos esse coeficiente, né? Esse denominador para a nossa principal variável de Y. Utilizamos, como todos utilizam, dados de importação de Cume e Abreu. Também utilizamos outros dados para testar potenciais mecanismos, como os dados de vacinação a partir de 95, a nível de município. Temos dados sobre a data em que foi implementada por cada município o programa PSF, Programa da Saúde das Famílias, fornecido por Rudy Rocha e Rodrigo Soares. Também utilizamos dados da PNAD para testar outros canais, né? E dado do FINBRA. Aqui, de modo geral, nossa variável de tratamento, que é contínuo, né? A diferença é em espírito similar a todas que já utilizaram, só com a diferença que a gente não utiliza a diferença do log. Utiliza a tarifa no início da política como tal, que é 1990.
O resto, a variação entre as regiões vai depender do mix, do mix industrial, a composição industrial dentro de cada uma das regiões. Isso que vai dar a variação na nossa variável X principal. Então, em resumo, assim, nossa estratégia empírica explora a variação geográfica na composição industrial antes da política, o nível tarifário na baseline e o tempo, o time da reforma, dentro de um diferença em diferença. Basicamente é isso. E o primeiro gráfico que mostra a correlação entre nível tarifário de 1988, antes da política, e a mudança entre 1990 e 95. Praticamente, aquelas indústrias que tinham um nível tarifário elevado antes da política foram as que mais sofreram reduções. A variação do nosso índice através das regiões, o mais escuro são os que mais afetados. Sim, os que foram mais afetados pela política, o que inicialmente tinha um nível de proteção elevado, né? Porque isso era intensivo nesse tipo de indústrias, e os mais brancos eram menos afetados. Nós não utilizamos dados de Fernando de Noronha e Manaus, por ser umas zonas de comércio, né? Aqui a variação do nosso índice. Aqui a especificação econométrica. A gente utiliza efeito fixo de micro-região, efeito fixo de tempo e efeito fixo de estado, ano. Então, nossa variação vai ser, nossa comparação vai ser por micro-regiões dentro de cada estado. Sim? Nós também testamos, como robustez, mudar por tendência específica de estado, por tendência específica de mesorregião, efeito fixo de mesorregião ano. Enfim. Aqui nossa especificação de um evento estudo tem 3 tipos de status de tratamento antes da política, de 83 até 88, com 89 como comparação, de 94 até 90 como um partial trade liberalization, e pós seria de 95 até 2015. Através do análise, a gente utiliza, clusteriza a nível de micro-região e pondera por número de nascimentos, então, número de crianças nascidas, né? Aqui nosso primeiro resultado, que é basicamente o principal. Aqui vemos uma relação negativa entre trade liberalization e infant mortality normal, que não vai depender do nível de efeito fixo utilizado a diferentes níveis geográficos, nem vai depender também da forma em que é medida a nossa variável principal. Podemos utilizar o log de mortes ou as mortes normais, sim? Vemos essa correlação. Aqui nosso evento estudo, né? Antes da política, nós vemos tendências da nossa variável principal, infant mortality, estatisticamente significativa, do que dá uma evidência sobre o pressuposto, sobre cumprimento do pressuposto de tendências paralelas. Vemos uma queda que é constante e praticamente mimetiza ou replica os efeitos já encontrados sobre o mercado laboral, aquele descarneiro. Então, praticamente, possivelmente pode ser explicado por mudança no mercado laboral. Aqui nós tentamos estimar o efeito por tipo de mortes, então, para verificar um pouco mais
limpar um pouco mais, ou saber um pouco mais sobre os potenciais mecanismos. Vemos que por nutrição e infecção quem tem um maior efeito, e a morte externa, que está mais correlacionada com questões probabilísticas, assim, não tem tantos efeitos, não, efeitos zero, né? E um pouco pequeno, e as demais mortes. Aqui a heterogeneidade por sexo, por característica da mãe, não encontramos nada. Aqui por característica das micro-regiões, desemprego, tá? Vemos que o coeficiente é maior para as micro-regiões que estão categorizadas como alta categoria, que é o percentil 70 para cima dessa categoria. Então tem um maior efeito para aquelas micro-regiões com maior taxa de desemprego, maior coeficiente Gini. Aqui mortalidade seletiva, que é um dos principais problemas que poderia pôr em risco a nossa qualidade interna nos resultados. Então, basicamente, sim, por exemplo, se o efeito de trade tem um efeito positivo sobre um efeito negativo sobre a saúde das crianças, então aquelas que sobrevivem a esse choque teriam um nível de saúde maior, e isso levaria a um viés positivo, né? Uma correlação espúria nos nossos resultados. Mas para testar isso, nós utilizamos dados a nível de estado, porque o número de nascimento a nível de estado temos, não a nível de município, e podemos comprovar de que o efeito é nulo e praticamente pequeno, dependendo do tipo de variável utilizada. Aqui algumas características dando mais sentido ao encontrado anteriormente. O tipo de mãe, composição, mudança na composição da mãe. Podemos ver aqui que não teve nenhuma mudança no tipo de mãe que está tendo filhos antes e depois da política. Você sabe que diferença é muito sensível a essa diferença, mudança na composição da amostra. Aqui outro problema que pode ser que é migração, sim? Pode ser que as famílias migrem dependendo a outras micro-regiões menos afetadas, mais afetadas. Aqui percebemos, no geral, com essas variáveis que nós utilizamos por sexo e por idade, não vemos nenhum efeito sobre migração. E, inclusive, já testaram em outros trabalhos que não tem efeito sobre migração como tal. Aqui, sobre mortalidade neonatal, né? Aquelas que nasceram mortas já, não tem nenhum efeito aqui. Então, potencialmente, não explicaria isso nos nossos resultados e mimetiza o resultado que nós temos. Aqui um pouco para dar mais aporte ao que a gente encontrou já anteriormente. Nós utilizamos mudança através das cortes, né, da cohorts, do tamanho, que já é uma análise que já é muito utilizado também na literatura, e vemos uma correlação positiva, um efeito positivo da nossa política no número no tamanho das cortes utilizadas, que foram de 1983 até 2015. Aqui eu venho o estudo dessa correlação. Então, segue o mesmo que a gente encontrou anteriormente. Alguns potenciais mecanismos mais de mercado laboral. Nós dividimos a amostra entre as mães e as chefes de domicílio, né? E vemos que um efeito negativo, praticamente no mesmo sentido que já foram encontrados nos anteriores trabalhos de mercado laboral. Nós encontramos para esse tipo de mães que estão tendo filhos nessas datas, e encontramos um efeito negativo que pode explicar o nosso principal mecanismo, que é um efeito de substituição. Aqui algum investimento, nós utilizamos, testamos o efeito desse tipo de política sobre as vacinas, o número de vacinas, e vemos um efeito positivo sobre ela. Aqui sobre o programa, o efeito conjunto do programa de saúde das famílias, como é um choque de oferta de serviços de saúde,
de graça, mas intensivo em tempo, então nós decidimos testar o efeito médio de implementação dessa política combinado com a nossa variável de intensidade no tratamento de liberalização comercial e vemos que potencializa esse tipo de efeito. Então, basicamente, nossa conclusão no sentido de que o efeito substituição é um mecanismo importante na geração de crianças de qualidade no nível de saúde. Muito obrigado. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Sim, Henrique. Eu fiquei, você mostrou um gráfico com uma inclinação positiva, mas eu acabei não pegando direito. Era nascimento? Cortes. Esse aqui, cortes. Esse aqui, cohorts. Isso. Sim. O tamanho de cohort. Nós comprovamos que fertilidade não explica nosso resultado, então, nem migração, então, poderia, como uma forma de complementar, né, o nosso resultado utilizando os censos, verificar se nossa variável tem algum efeito positivo sobre o tamanho das cortes. Uma análise que já é feito na literatura faz tempo. Sim, mas então isso aqui não significa mais nascimentos, ou não significa? Não significa mais nascimento, é o tamanho da corte como tal. Entendi. Sim? Não, claro, isso daí na verdade indica o seu resultado de mortalidade de uma outra forma. Exatamente. Oi, Carlos, tem uma pergunta também. Muito Sim? legal o trabalho. Eu queria saber sobre você mencionou environmental degradation como uma das Sim. possibilidades. Vocês exploraram algum aspecto disso? Não, lamentavelmente não. Nós estimamos só o efeito conjunto e verificamos o sinal como tal. Sim? E das variáveis que tínhamos disponível, mas no mercado laboral, coisas assim relevantes, coisas assim diferentes a isso. Uma sugestão, então, que eu teria era você tem uns dados, não são extremamente bons, mas são disponíveis pelos dados de satélite da NASA, que você pode pegar algumas proxies para poluição do ar. E tem disponível para o Brasil também. Então, assim, você poderia talvez dar uma olhada para ver se esses lugares tiveram alguma mudança naquela... É uma medida não muito boa, mas, assim, daria uma exploração nessa direção. Né? Sim. Desde que ano começa essa série? Eu já trabalhei um pouco com esses dados desde 1980, então, assim, dá para cobrir o de vocês. Dá. E assim, você pode fazer as agregações conforme você queira, então, em termos de nível de geografia ou de tempo, né? A gente trabalhou com dados municipais mensais. Então, você pode fazer a agregação que você queira. Tá indo na NASA? Isso. Eu posso te mandar depois, qualquer coisa, você me manda um e-mail que eu te passo os... Sim, claro. Tá bom? Sim, claro, estou interessado. Muito obrigado, Edson. De nada. Alguma outra pergunta, sugestão? Então, nós encerramos esta sessão. Muito obrigado pelos aportes, muito obrigado pelas apresentações aos autores e muito obrigado a todos por assistir. Até mais. Perfeito, Carlos. Eu vou esperar um pouquinho até as pessoas saírem da sala, vou parar a gravação, vou finalizar a sala, tá bom? Tá, obrigado aí, tá bom? Nada.
Oi, Carlos, posso te perguntar uma outra coisa, se você estiver aí? Carlos? Ah, tudo bem, pode deixar. Não, tudo bem, mas mesmo assim, Edson, vou deixar aqui pelo menos até uns 2 minutinhos a mais, caso ele volte alguma coisa ou Não, alguém tudo que bem, eu vou sair agora também, tudo bem, obrigado.